convidados e os despediu, convidando-os para jantar. Sou muito grato a você, Monsieur ou Macher ele chamava a todos, sem exceção e sem a menor variação em seu tom, de minha querida, estivessem eles acima ou abaixo dele na classificação agradeço por mim e por nossos dois entes queridos cujo dia do nome estamos mantendo. Mas lembre-se de vir jantar ou ficarei ofendido, Machere. Em nome de toda a família, peço-lhe que venha, Monsieur. Essas palavras ele repetiu a todos sem exceção ou variação e com a mesma expressão em seu rosto cheio, alegre e barbeado, a mesma pressão firme da mão e as mesmas reverências rápidas e repetidas. Assim que ele se despedia de um visitante, voltava para um dos que ainda estavam na sala de estar, puxava uma cadeira em sua direção e, alegremente, estendia as pernas e colocava as mãos nos joelhos com o ar de um homem que gosta da vida e sabe viver. Ele balançava de um lado para o outro com dignidade, oferecia suposições sobre o clima ou tocava em questões de saúde, às vezes em russo e às vezes em francês muito ruim, mas autoconfiante, então, novamente, como um homem cansado, mas inabalável no cumprimento do dever, ele se levantou para se despedir de alguns visitantes e, acariciando seus escassos cabelos grisalhos sobre sua careca, também os convidou para jantar. Às vezes, no caminho de volta da antessala, ele passava pelo conservatório e pela despensa até o grande refeitório de mármore, onde as mesas estavam sendo postas para 80 pessoas, e olhando para os lacaios, que traziam prata e porcelana, moviam mesas e desdobravam toalhas de mesa de damasco, ele chamava Dmitri Vasilievich, um homem de boa família e o gerente de todos os seus negócios, e enquanto olhava com prazer para a enorme mesa dizia: Bem, Dmitri, você verá que as coisas estão todas como deveriam ser. Está correto. O melhor é o saque, é isso. E com um suspiro complacente ele voltava para a sala de estar. Maria Lvovna Karajna e sua filha, anunciou o gigantesco lacaio da condessa em sua voz baixa, entrando na sala de estar. A condessa refletiu por um momento e pegou uma pitada de uma caixa de rapé de ouro com o retrato do marido. Estou bastante desgastado com essas ligações. No entanto, eu vou vê-la e nada mais. Ela está tão afetada. Convide-a para entrar, disse ela ao lacaio com uma voz triste, como se dissesse: Muito bem, acabe comigo. Uma mulher alta, robusta e de aparência orgulhosa, com uma filha sorridente de rosto redondo, entrou na sala de estar, seus vestidos farfalhando. Querida condessa, que idade? Ela foi deitada, pobre criança, no baile de Razumovsky. E a condessa Praxina? Fiquei tão encantado vinham os sons de vozes femininas animadas, interrompendo umas às outras e misturando-se com o farfalhar dos vestidos e o raspar das cadeiras. Então começou uma daquelas conversas que duram até que, na primeira pausa, os convidados se levantam com um farfalhar de vestidos e dizem: Estou tão encantado. A saúde da mamãe. E com dessa praxine, então, novamente farfalhando, passe para a antessala, vista mantos ou mantos e vá embora. A conversa foi sobre o tema principal do dia, a doença do rico e célebre namorado da época de Catarina, o conde Bezuco, e sobre seu filho ilegítimo Pierre, aquele que se comportou tão mal na recepção de Anna Pavlovna. Sinto muito pela má contagem, disse o visitante. Ele está com a saúde tão ruim, e agora esse vexame sobre seu filho é suficiente para matá-lo. O que é isso? Perguntou a condessa como se não soubesse a que o visitante aludia, embora já tivesse ouvido falar da causa da angústia do conde Bezuco cerca de 15 vezes. Isso é o que vem de uma educação moderna, exclamou o visitante. Parece que enquanto ele estava no exterior, esse jovem foi autorizado a fazer o que quisesse. Agora em Petersburgo ouvi dizer que ele tem feito coisas tão terríveis que foi expulso pela polícia. Você não diz isso, respondeu a condessa. Ele escolheu mal seus amigos, interpôs Anna Mikhailovna. O filho do príncipe Vasily, ele e um certo Dólokhov, dizem, subiram só Deus sabe o quê. E eles tiveram que sofrer por isso. Dólokhov foi rebaixado às fileiras e o filho de Bezukov enviado de volta a Moscou. O pai de Anatoly Kuragin conseguiu de alguma forma abafar o caso de seu filho, mas até ele foi expulso de Petersburgo. Mas o que eles têm feito? Perguntou a condessa. Eles são bandidos regulares, especialmente Dolokhov, respondeu o visitante. Ele é filho de Maria Ivanovna Dolokhova, uma mulher tão digna, mas lá, apenas chique. Aqueles três pegaram um urso em algum lugar, colocaram-no em uma carruagem e partiram com ele para visitar algumas atrizes. A polícia tentou interferir e o que os jovens fizeram? Eles amarraram um policial e o urso de costas um para o outro e colocaram o urso no canal Moika. E lá estava o urso nadando com o policial nas costas. Que bela figura o policial deve ter cortado, minha querida, gritou o conde, morrendo de tanto rir. Oh, que terrível! Como você pode rir disso, conde? No entanto, as próprias senhoras não puderam deixar de rir.
Foi tudo o que eles puderam fazer para resgatar o pobre homem, continuou o visitante. E pensar que é o filho de Cyril Vladimirovich Bezuco que se diverte dessa maneira sensata. E dizia-se que ele era tão bem educado e inteligente. Isso é tudo o que sua educação estrangeira fez por ele. Espero que aqui em Moscou ninguém o receba, apesar de seu dinheiro. Eles queriam apresentá-lo a mim, mas eu recusei bastante. Tenho minhas filhas para considerar. Por que você disse que esse jovem é tão rico? Perguntou a condessa, afastando-se das meninas, que imediatamente assumiram um ar de desatenção. Seus filhos são todos ilegítimos. Acho que Pierre também é ilegítimo. A visitante fez um gesto com a mão. Eu acho que ele tem uma vintena deles. A princesa Anna Mikhailovna interveio na conversa, evidentemente desejando mostrar suas conexões e conhecimento do que acontecia na sociedade. O fato é que, disse ela significativamente e também em um meio sussurro, todo mundo conhece a reputação do Conde Cyril. Ele perdeu a conta de seus filhos, mas este Pierre era seu favorito. Como o velho ainda era bonito há apenas um ano, comentou a condessa. Eu nunca vi um homem mais bonito. Ele está muito alterado agora, disse Anna Mikhailovna. Bem, como eu estava dizendo, o príncipe Vasily é o próximo herdeiro por meio de sua esposa, mas o conde gosta muito de Pierre, cuidou de sua educação e escreveu ao imperador sobre ele, de modo que, no caso de sua morte, e ele está tão doente que pode morrer a qualquer momento, e o doutor? Lorraine veio de Petersburgo, ninguém sabe quem herdará sua imensa fortuna, Pierre ou o príncipe Vasily. 40.000 servos e milhões de rublos. Eu sei tudo muito bem, pois o próprio príncipe Vasily me contou. Além disso, Cyril Vladimirovich é primo em segundo grau de minha mãe. Ele também é o padrinho do meu bode, acrescentou ela, como se não desse importância alguma ao fato. O príncipe Vasily chegou a Moscou ontem. Ouvi dizer que ele veio em algum negócio de inspeção, comentou o visitante. Sim, mas entre nós, disse a princesa, isso é um pretexto. O fato é que ele veio ver o conde Cyril Vladimirovich, ouvindo como ele está doente. Mas você sabe, minha querida, isso foi uma piada capital, disse o conde, e vendo que o visitante mais velho não estava ouvindo, ele se virou para as moças. Eu posso imaginar que figura engraçada aquele policial cortou. Enquanto ele acenava com os braços para se passar pelo policial, sua forma corpulenta novamente tremeu com uma risada profunda, a risada de quem sempre come bem e, em particular, bebe bem. Então venha jantar conosco. Ele disse. O silêncio se seguiu. A condessa olhou para seus visitantes, sorrindo afavelmente, mas não escondendo o fato de que não ficaria angustiada se eles se levantassem e se despedissem. A filha do visitante já estava alisando o vestido com um olhar indagador para a mãe, quando de repente do quarto ao lado foram ouvidos os passos de meninos e meninas correndo para a porta e o barulho de uma cadeira caindo, e uma menina de 13 anos, escondendo algo nas dobras de seu vestido curto de musselina, entrou correndo e parou no meio da sala. Era evidente que ela não pretendia que sua fuga a levasse tão longe. Atrás dela, na porta, apareceu um estudante com uma gola de casaco carmesim, uma oficial da guarda, uma menina de 15 anos e um menino rechonchudo de rosto rosado e uma jaqueta curta. O conde deu um pulo e, balançando de um lado para o outro, abriu bem os braços e os jogou em volta da garotinha que havia entrado. Ah, aqui está ela. Ele exclamou rindo. Meu animal de estimação, cujo nome é Odia. Meu querido animal de estimação. Machere, há um tempo para tudo, disse a condessa com severidade fingida. Você a mima e a, acrescentou ela, voltando-se para o marido. Como vai, minha querida? Desejo-lhe muitos retornos felizes do dia do seu nome, disse o visitante. Que criança encantadora, acrescentou ela, dirigindo-se à mãe. Essa garota de olhos negros e boca larga, não bonita, mas cheia de vida com ombros nus infantis que depois de sua corrida levantavam e sacudiam seu corpete, com cachos pretos jogados para trás, braços nus finos, perninhas em gavetas com babados de renda e pés em chinelos baixos estava exatamente naquela idade encantadora em que uma menina não é mais uma criança, embora a criança ainda não seja uma jovem. Escapando de seu pai, ela correu para esconder o rosto curado na renda da mantilha de sua mãe sem prestar a menor atenção ao seu comentário severo e começou a rir. Ela riu e, em frases fragmentárias, tentou explicar sobre uma boneca que ela produziu com as dobras de seu vestido. Você vê, minha boneca. Nini, você vê foi tudo o que Natasha conseguiu pronunciar para ela tudo parecia engraçado. Ela se inclinou contra a mãe e explodiu em uma gargalhada tão alta e retumbante que até mesmo o visitante primitivo não pôde deixar de se juntar a ela. Agora, então, vá embora e leve sua monstruosidade com você, disse a mãe, afastando a filha com pretensa severidade e, voltando-se para o visitante, acrescentou: ela é minha filha mais nova.
Natasha, erguendo o rosto por um momento da mantilha de sua mãe, olhou para ela em meio a lágrimas de riso e novamente escondeu o rosto. O visitante, compelido a olhar para essa cena familiar, achou necessário tomar parte nela. Diga-me, minha querida, disse ela a Natasha, Mimi é sua parente? Uma filha, suponho. Natasha não gostou do tom de condescendência do visitante com as coisas infantis. Ela não respondeu, mas olhou para ela seriamente. Enquanto isso, a geração mais jovem, Boris, o oficial, filho de Anna Mikhailovna, Nicholas, o estudante de graduação, o filho mais velho do conde, Sônia, a sobrinha de 15 anos do conde, e o pequeno Petya, seu filho mais novo, haviam se acomodado na sala de visitas e obviamente tentavam conter dentro dos limites do decoro a excitação e a alegria que brilhavam em todos os seus rostos. Evidentemente, nos quartos dos fundos, de onde haviam saído tão impetuosamente, a conversa tinha sido mais divertida do que a conversa na sala de estar sobre escândalos da sociedade, o clima e a condessa Apráxina. De vez em quando, eles se entreolhavam, mal conseguindo conter o riso. Os dois jovens, o estudante e o oficial, amigos de infância, eram da mesma idade e ambos bonitos, embora não iguais. Boris era alto e justo, e seu rosto calmo e bonito tinha feições regulares e delicadas. Nicholas era baixo, com cabelos encaracolados e uma expressão aberta. Cabelos escuros já estavam aparecendo em seu lábio superior e todo seu rosto expressava impetuosidade e entusiasmo. Nicholas corou quando entrou na sala de estar. Ele evidentemente tentou encontrar algo para dizer, mas não conseguiu. Boris, ao contrário, imediatamente encontrou seu equilíbrio e relatou calma e bem-humorada como conhecera aquela boneca Mimi quando ela ainda era uma jovem senhora, antes que seu nariz fosse quebrado, como ela envelheceu durante os 5 anos em que ele a conheceu, e como sua cabeça rachou bem no crânio. Dito isso, ele olhou para Natasha. Ela se afastou dele e olhou para o irmão mais novo, que estava torcendo os olhos e tremendo de riso reprimido. Incapaz de se controlar por mais tempo, ela pulou e correu para fora da sala o mais rápido que seus pezinhos ágeis a carregavam. Boris não riu. Você estava querendo sair, não estava, mamãe? Você quer a carruagem? Ele perguntou à mãe com um sorriso. Sim, sim, vá e diga a eles para se prepararem, respondeu ela, devolvendo o sorriso dele. Boris saiu silenciosamente da sala e foi em busca de Natasha. O garoto rechonchudo correu atrás deles com raiva, como se estivesse irritado com o fato de seu programa ter sido perturbado. Os únicos jovens que permaneceram na sala de estar, sem contar a jovem visitante e a filha mais velha da condessa, que era 4 anos mais velha que a irmã e já se comportava como uma pessoa adulta, eram Nicolau e Sônia, a sobrinha. Sônia era uma morena esbelta com um olhar terno nos olhos, velados por longos cílios, grossas tranças pretas enroladas 2 vezes em volta da cabeça e um tom fulvo na tez e especialmente na cor de seus braços e pescoço esdios, mas graciosos e musculosos. Pela graça de seus movimentos, pela suavidade e flexibilidade de seus pequenos membros e por uma certa timidez e reserva de maneiras, ela lembrava um gatinho bonito e meio crescido que promete se tornar um lindo gatinho. Ela evidentemente considerou apropriado mostrar interesse na conversa geral, sorrindo, mas apesar de si mesma, seus olhos sob seus longos cílios grossos observavam sua prima que ia se juntar ao exército, com uma adoração feminina tão apaixonada que seu sorriso não podia por um único instante impor a ninguém. Estava claro que a gatinha havia se acomodado apenas para saltar com mais energia e brincar novamente com seu primo assim que eles também puderam, como Natasha e Boris, escapar da sala de estar. Ah, sim, minha querida, disse o conde, dirigindo-se ao visitante e apontando para Nicholas, seu amigo Boris tornou-se um oficial, e assim, por causa da amizade, ele está deixando a universidade e eu, seu velho pai, entrando no serviço militar, minha querida. E havia um lugar e tudo esperando por ele no departamento de arquivos. Isso não é amizade? Comentou o conde em tom indagador. Mas eles dizem que a guerra foi declarada, respondeu o visitante. Eles vêm dizendo isso há muito tempo, disse o conde, e vão dizer isso de novo, e isso será o fim de tudo. Minha querida, a amizade para você, repetiu ele. Ele está se juntando aos sussardos. A visitante, sem saber o que dizer, balançou a cabeça. Não é nada de amizade, declarou Micholas, queimando-se e afastando-se como se fosse uma calúnia vergonhosa. Não é de amizade, eu simplesmente sinto que o exército é minha vocação. Ele olhou para o primo e para a jovem visitante, e ambos o olhavam com um sorriso de aprovação. Schubert, o coronel dos hussardos de Pavlograd, está jantando conosco hoje. Ele esteve aqui de licença e está levando Nicholas de volta com ele. Não pode ser evitado, disse o conde, encolhendo os ombros e falando brincalhão de um assunto que evidentemente o angustiava.
Eu já lhe disse, papai, disse seu filho, que se você não quiser me deixar ir, eu ficarei. Mas sei que não sou útil em nenhum lugar, exceto no exército. Não sou diplomata ou funcionário do governo. Enquanto falava, ele continuava olhando com o flerte de um belo jovem para Sônia e para a jovem visitante. A gatinha, banqueteando-se com os olhos nele, parecia pronta a qualquer momento para começar suas brincadeiras novamente e exibir sua natureza de gatinho. Tudo bem, disse o velho conde. Ele sempre se inflama. Este Bonaparte virou todas as suas cabeças, todos eles pensam em como ele saiu de um estandarte e se tornou imperador. Bem, Deus o permita, acrescentou, sem perceber o sorriso sarcástico de seu visitante. Os anciãos começaram a falar sobre Bonaparte. Julie Karagina voltou-se para o jovem Rostov. Que pena que você não estava na casa dos Arcarovs na quinta-feira. Era tão monótono sem você, disse ela, dando-lhe um sorriso terno. O jovem, lisonjeado, sentou-se mais perto dela com um sorriso coquete e envolveu a sorridente Julie em uma conversa confidencial sem perceber que seu sorriso involuntário havia apunhalado o coração de Sônia, que crou e sorriu de forma não natural. No meio de sua conversa, ele olhou em volta para ela. Ela lançou-lhe um olhar apaixonadamente zangado, e mal conseguindo conter as lágrimas e manter o sorriso artificial nos lábios, levantou-se e saiu da sala. Toda a animação de Nicholas desapareceu. Ele esperou a primeira pausa na conversa e, com uma cara angustiada, saiu da sala para encontrar Sônia. Bom, claramente todos esses jovens usam seus corações nas mandas, disse Anna Mikhailovna, apontando para Nicolau enquanto ele saía. Osnage Dangeriux Voisinage asterisco acrescentou ela. Asterisco primo é um bairro perigoso. Sim, disse a condessa, quando o brilho que esses jovens trouxeram para a sala desapareceu, e como se respondesse a uma pergunta que ninguém havia feito, mas que sempre esteve em sua mente, e quanto sofrimento, quanta ansiedade alguém teve que passar para que pudéssemos nos alegrar com eles agora. E, no entanto, a ansiedade é maior agora do que a alegria. A pessoa está sempre ansiosa, especialmente nessa idade, tão perigosa tanto para meninas quanto para meninos. Tudo depende da criação, observou o visitante. Sim, você está certo, continuou a condessa. Até agora, graças a Deus, sempre fui amiga dos meus filhos e tive toda a confiança deles, disse ela, repetindo o erro de tantos pais que imaginam que seus filhos não têm segredos deles. Sei que sempre serei a primeira confidente de minhas filhas, e que se Nicholas, com sua natureza impulsiva, fizer travessuras o menino não pode evitar, ele nunca será como aqueles jovens de Petersburgo. Sim, eles são jovens esplêndidos, disse o conde, que sempre resolvia questões que lhe pareciam desconcertantes ao decidir que tudo era esplêndido. Apenas fantasia, quer ser um sardo. O que fazer, minha querida? Que criatura encantadora é sua filha mais nova, disse o visitante, um pequeno vulcão. Sim, um vulcão normal, disse o conde. Leva depois de mim. E que voz ela tem, embora ela seja minha filha, digo a verdade quando digo que ela será cantora, uma segunda Salomoni. Contratamos um italiano para lhe dar aulas. Ela não é muito jovem? Ouvi dizer que é prejudicial a voz treiná-la nessa idade. Ou não, nem um pouco jovem, respondeu o conde. Ora, nossas mães costumavam se casar aos 12 ou 13 anos. E ela já está apaixonada por Boris. Simplesmente chique, disse a condessa com um sorriso gentil, olhando para Boris e prosseguiu, evidentemente preocupada com um pensamento que sempre a ocupava. Agora você vê se eu fosse severo com ela e proibisse. Deus sabe o que eles podem estar fazendo às escondidas se ela quis dizer que eles estariam se beijando. Mas como é, eu sei cada palavra que ela profere. Ela virá correndo até mim por conta própria à noite e me contará tudo. Talvez eu a estrague, mas realmente se parece ser o melhor plano. Com sua irmã mais velha, eu era mais rigoroso. Sim, fui criada de maneira bem diferente, comentou a bela filha mais velha, a condessa Vera, com um sorriso. Mas o sorriso não realçou a beleza de Vera como os sorrisos geralmente fazem, pelo contrário, deu-lhe uma expressão antinatural e, portanto, desagradável. Vera era bonita, nada estúpida, rápida em aprender, era bem educada e tinha uma voz agradável. O que ela disse era verdadeiro e apropriado, mas, estranho dizer, todos os visitantes e a condessa se viraram para olhar para ela como se perguntassem por que ela havia dito isso, e todos se sentiram estranhos. As pessoas são sempre muito espertas com seus filhos mais velhos e tentam fazer algo excepcional com eles, disse o visitante. De que adianta negar, minha querida? Nossa querida condessa foi muito esperta com Vera, disse o conde. Bem, o que é isso? Ela ficou expendidamente do mesmo jeito, acrescentou, piscando para Vera. Os convidados se levantaram e se despediram, prometendo voltar para jantar. Que maneiras!
Pensei que eles nunca iriam embora, disse a condessa, quando viu seus convidados saírem. Quando Natasha saiu correndo da sala de estar, ela só foi até o jardim de inverno. Lá ela fez uma pausa e ficou ouvindo